O manguito rotador é composto por 4 músculos, que se inserem da escápula aos tubérculos maior e menor do húmero. Antes de falar propriamente da estrutura desses músculos, quais são esses músculos, vamos tentar entender a função, por que eles existem. E para isso, vamos começar analisando a abdução de ombro. Assim como o manguito é um grupamento muscular, a abdução de ombro, assim como todos os movimentos do ombro, na verdade um conjunto de movimentos articulares. Você tem o movimento da esternoclavicular, da acromioclavicular e da glenohumeral. O movimento que a gente descreve como do ombro é, na verdade, o húmero torácico, que é o húmero em relação ao tórax. Tá? Mas quando você tem o movimento do ombro, que você vai ter aproximadamente isso daqui. Não é exatamente, é claro, eu estou botando aqui no modelo 3D para facilitar a visualização. Mas é aproximadamente esse aqui o movimento. Tá? Então, repara o seguinte, quando a gente vai olhar para a glenohumeral, eu vou pausar aqui no início do movimento. Quando a gente vai olhar para a glenohumeral, o músculo que vai fazer a abdução glenohumeral, a gente pensa primeiramente no deltoide. E você tem o deltoide inserido aqui no acrômio, o deltoide médio, e abaixo do tubérculo maior do húmero. É óbvio que ele faz uma ondinha aqui, ele não é reto, mas você tem um vetor que sugere uma translação superior muito forte, mais do que qualquer coisa, certo? A gente sabe que acontece um movimento angular, e aqui só lembrando brevemente, o movimento angular ele vai acontecer quando você tem um eixo, né? Você vai ter um ângulo que é formado em relação ao eixo, e o movimento de translação acontece solto no espaço. A translação seria basicamente isso daqui, certo? Ele sobe, ele desce, ele vem para frente, para trás. Ok. Tá. E os movimentos angulares são aproximadamente esses daqui. Ok? Ele roda, ele gira para um lado, gira para o outro. Ok? Obviamente eu estou só mexendo no modelo. Perfeito. Então repara que se a gente imaginar o deltoide anterior, ele sugere muito mais uma translação do que um movimento angular. Se a gente for pensar o peitoral maior, aqui eu estou sem o externo, mas dá para a gente imaginar aqui com clareza. Seria aqui a parte no terço proximal da clavícula. Você teria a parte external, aqui você teria a parte clavicular, aqui a parte external e aqui a parte costal. Mas você vê que nesse sentido sugere também um movimento muito mais de translação, um movimento muito mais nesse sentido, deixa eu fazer aqui, nesse sentido, do que o movimento angular. Para que ocorra um movimento angular, você teria que ter ou a escápula fazendo um baita antiparo aqui, fazendo isso daqui, que vai ser muito claro que não vai acontecer, porque você teria que, né, a escápula teria que entrar nas costelas, o que não vai acontecer. Então sugere-se um movimento muito mais de translação que qualquer coisa. Quando você vai olhar para o latíssimo do dorso, você teria aqui a fáscia toracolombar e ele estaria aqui inserido na porção anterior, né, aqui na parte anterior do húmero. Também sugere um movimento aqui, você até tem um anteparo maior, mas também sugere um movimento de translação. Ora, voltando para a abdução do ombro. Para que você tenha um movimento angular nessa posição daqui, você tem o deltoide fazendo essa translação anterior, e como ele faz um abaulado que ele também tem torque de abdução, mas você precisa de uma outra força. Você precisa parear essa força do deltoide com outra. O ponto que faz mais sentido para mim seria basicamente um ponto que tivesse acima de um ponto central da cabeça do húmero, aqui a gente imagina na cabeça do húmero, seria esse ponto laranja. Imaginando a cabeça do húmero como uma bola, o ponto na frente, no meio dela,
você precisaria de um ponto que estivesse acima e lateral à cabeça do número. Porque senão você faria uma espécie de cabo de guerra com o deltoide anterior, o que não seria interessante, né? Você quer parear a força, você não quer uma concorrência, né? Vamos dizer assim. E você precisaria de algo que puxasse no sentido medial. Não é exatamente medial, porque medial seria em relação ao tronco, mas no sentido da raiz da espinha da escápula. Lembrando, a raiz da espinha da escápula é essa espinha da escápula, é o ponto que a espinha da escápula encontra com a borda medial, ok? E repara que eu estou descrevendo, basicamente, o supraespinhoso, que se insere aqui, nesse arco superior aqui do tubérculo maior, e vai para a fossa supraespinal. Ele consegue fazer força nesse sentido, o deltoide nesse, e você tem um par de força que consegue fazer esse movimento daqui, aproximadamente. Esse movimento que é uma espécie de movimento de volante. Esse termo é muito usado na escápula torácica, mas se aplica aqui também. Então você tem esse par de força. Quando você vai olhar para todos os movimentos do membro superior, isso sempre acontece. O infraespinhoso, que está aqui na fossa infraespinhal, também vai realizar um par de força com o deltoide posterior, muitas vezes, para fazer rotação externa, para fazer uma abdução horizontal. O subescapular com o peitoral maior. O manguito como um todo vai atuar para trazer a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide, já que ela não vai poder ela não vai poder romper as leis da física e ocupar o mesmo lugar no espaço que as costelas. Você vai ter o manguito como um todo puxando a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide. Então, qual é a função do manguito? Eu não gosto muito do termo estabilidade, dizer que é só estabilidade, porque você tem vetores de rotação externa, você tem vetores de abdução, de rotação interna, mas também não dá para dizer que a função é você mover, você fazer esses movimentos de rotação externa, de rotação interna e de abdução. Até porque aí é um ponto a se desenvolver mais na frente, mas a arquitetura muscular do manguito não sugere grandes amplitudes nesse sentido, por mais que eles estejam próximos ao eixo e pequenas variações de tamanho da musculatura imponham grandes movimentos na articulação. Dito isso, a função que para mim faz mais sentido colocar, é que para mim descreve melhor do manguito rotador, é permitir que haja na glena humeral movimento angular. Se você tira o manguito rotador, o peitoral vai puxar isso aqui para frente. É óbvio que você tem uma cápsula articular que vai contribuir para isso, para que não haja essa translação. Mas você tem o peitoral puxando para um lado, você tem o deltoide puxando para cima, você tem o latíssimo no dorso puxando para baixo. Tudo faria um cabo de guerra imenso. O manguito rotador permite justamente que você consiga gerar movimento angular na glena humeral. E aí, quando você tem problemas no manguito rotador, isso é um tema mais para frente, a gente vai ver que você pode ter adaptações na posição escapulotorácica que vão facilitar ou dificultar a demanda na glena humeral. Mas aí é tema mais para frente. Então, resumindo sobre o manguito, fechando o tema. São 4 músculos, o infraespinhoso, que fica, obviamente, na fossa infraespinhal, se conecta na porção posterior aqui do tubérculo maior, o redondo menor, que vem seguindo aproximadamente essa linha daqui, e se insere um pouco abaixo no tubérculo maior também. Você tem o supraespinhoso da fossa, adivinha, supraespinhal, que vem no arco superior do tubérculo maior, e você tem o subescapular, que vem da fossa subescapular, para o tubérculo menor. E a função deles é permitir que haja movimento angular na glena humeral. Isso vai conferir estabilidade, isso vai conferir também produção de torque. Ok?
Bom, essa foi a aula a mini aula sobre manguito rotador. E quero saber o que vocês acharam, me diz aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado. Discordam, coloquem se discordam, se concordam com o meu ponto. E é isso aí.